Números capítulo 5. A presença de Deus no meio do seu povo pressupõe disciplina. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, e a todo que padece fluxo, e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis, fora do arraial os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falará a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Versículos 1 a 4. Aqui temos desenrolado perante nós, em poucas palavras, o grande princípio fundamental em que é baseada a disciplina da Assembleia, um princípio, podemos dizer, da maior importância, embora, infelizmente, tão pouco compreendido ou observado. Era a presença de Deus no meio do seu povo Israel que exigia a santidade da parte deles. Para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. O lugar em que habita o Santo Senhor deve ser santo. É uma verdade clara e necessária. Já observamos que a redenção era a base da habitação de Deus no meio do seu povo. Mas devemos recordar que a disciplina era essencial à sua permanência entre eles. Deus não podia habitar onde o pecado era deliberado e declaradamente aprovado. Bendito seja o seu nome, ele pode suportar e suporta a fraqueza e a ignorância, mas os seus olhos são puros demais para contemplarem o mal, e não podem ver a iniquidade. O mal não pode habitar com Deus, e Deus não pode ter comunhão com o mal. Isto envolveria a negação da sua natureza, e ele não pode negar-se a si mesmo. Pode, todavia, fazer-se a seguinte objeção: em Deus o Espírito Santo não habita individualmente no crente, e todavia há nele muito mate. É verdade que o Espírito Santo habita no crente com base na redenção efetuada. Está ali não para sancionar o que é da natureza, mas como selo do que é de Cristo, e nós gozamos da sua presença e da sua comunhão precisamente na medida em que o mal em nós é habitualmente julgado. Quererá alguém sustentar que podemos realizar a presença do Espírito em nós e deleitarmos-nos nela e ao mesmo tempo permitir a nossa depravação natural e dar satisfação aos desejos da carne e da mente? Não, é preciso julgarmos-nos, afastar de nós tudo o que é inconsistente com a santidade daquele que habita em nós. O nosso homem velho não é reconhecido de modo algum. Não tem existência diante de Deus. Foi condenado inteiramente na cruz de Cristo. Sentimos, enfim, a sua influência, lamentamo-nos e julgamo-nos por causa dela, mas Deus vê-nos em Cristo em espírito na nova criação. E, além disso, o Espírito Santo habita no corpo do crente com base no sangue de Cristo, e esta habitação exige o julgamento do mal em todas as formas de feitios. O julgamento do mal na Igreja. Assim é também a respeito da Assembleia. Sem dúvida há mal nela, mal em cada membro individualmente, portanto, mal no corpo coletivo. Mas o mal tem que ser julgado, e se é julgado não é permitido que atue, é anulado. Porém dizer-se que uma Assembleia não tem que julgar o mal não é nada mais nada menos que estabelecer o antinomianismo. Que diríamos nós de um cristão professo que asseverasse que não era solenemente responsável por julgar o mal em si mesmo e nos seus caminhos? Podíamos, com absoluta decisão, declará-lo antinomianista. E se é mal para um só indivíduo tomar uma tal posição, não será proporcionalmente para uma Assembleia. Não vemos como é que isto possa ser posto em dúvida. Qual teria sido o resultado se Israel tivesse recusado obedecer ao mandamento peremptório dado no começo do capítulo que temos perante nós? Suponhamos que diziam: não somos responsáveis de julgar o mal, nem cremos que é próprio de pobres mortais como nós, fracos e falíveis, julgar seja quem for. Estas pessoas com lepra e outros males são israelitas como nós e têm tanto direito a todas as bênçãos e privilégios do acampamento como nós, não cremos portanto que seja justo pô-los fora. Ora, qual seria, perguntamos, a réplica de Deus a tais objeções? Se o amigo quiser abrir apenas um instante o capítulo 7 de Josué, encontrará uma resposta tão solene quanto podia dar-se. Acerque-se e examine atentamente esse grande monte de pedras no vale de Açor. Leia a inscrição que está sobre ele.
qual é? Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Salmos 89 verso 7. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor, Hebreus 12 verso 29. Qual é o significado de tudo isto? Escutemo-lo e ponderemo-lo. A concupiscência havia concebido no coração de um membro da congregação e deu à luz o pecado. Então, isto envolvia toda a congregação? Sim, realmente, esta é a verdade solene. Israel, não apenas Acã, pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Josué 7 versos 11 e 12. Isto é particularmente solene e tocante. Faz seguramente repercutir aos nossos ouvidos uma alta voz e transmite uma solene lição aos nossos corações. Havia, até onde a narrativa nos informa, muitas centenas de milhares em todo o acampamento de Israel tão ignorantes do fato do pecado de Acã como o próprio Josué parece ter sido, e todavia foi dito: Israel pecou, e transgrediram, e tomaram do anátema, furtaram e mentiram. Como era isto? A assembleia era uma. A presença de Deus no meio da congregação constituía-a em uma unidade tal que o pecado de cada um era o pecado de todos, um pouco de fermento leveda toda a massa. A razão humana pode pôr dúvidas sobre isto, como certamente duvida de tudo que está para além do seu limitado alcance. Mas Deus vê, e isto é bastante para o espírito crente. Não nos compete perguntar, por quê? Como, ou por que motivo. O testemunho de Deus regula todas as coisas, e nós só temos que crer e obedecer. Basta-nos saber que o fato da presença de Deus exige santidade, pureza, e o julgamento do mal. Lembremos que isto não se requer com base no princípio justamente repudiado por todo o espírito humilde: e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Isaías 65 verso 5. Não, é inteiramente sobre o fundamento do que Deus, e sede santos, porque eu sou santo. Deus não pode dar a sanção da sua santa presença ao mal por julgar. O que? Dar a vitória em Ai com Acã no acampamento? Impossível. A vitória em tais circunstâncias teria sido uma desonra para Deus, e a coisa pior que poderia acontecer a Israel. Isto não podia ser. Israel devia ser castigado. Deviam ser humilhados e quebrantados. Devem descer ao vale de Açor, o lugar de perturbação, porque só ali pode ser aberta uma porta de esperança quando o mal tem entrado. Oséias 2 verso 15. O amigo não deve compreender mal este grande princípio prático. Tem sido, receamos, muito mal compreendido, por muitos do povo do Senhor. Muitos aqui parece pensarem que nunca poderá ser correto para aqueles que estão salvos pela graça, e que são eles próprios monumentos assinalados de misericórdia, exercerem disciplina de qualquer forma ou sobre seja o que for. No parecer de tais pessoas, Mateus 7 verso 1 parece condenar completamente o pensamento do nosso empenho em julgar. Não é dito, argumentam, expressamente por nosso Senhor para não julgarmos? Não são estas as suas próprias palavras: não julgueis, para que não sejais julgados? Sem dúvida. Mas que significam estas palavras? Querem dizer que não devemos julgar a doutrina e maneira de vida dos que se apresentam para a comunhão cristã, prestam algum apoio à ideia de que, seja qual for a crença de um homem, ou o que ele ensina ou faz, devemos recebê-lo de igual modo. Pode ser esta a força e o significado das palavras do Senhor? Quem poderia ceder, ainda que por um momento, a uma coisa tão monstruosa como esta? Nosso Senhor não nos diz, neste mesmíssimo capítulo, que nos devemos acautelar dos falsos profetas. Mas como podemos acautelar-nos de alguém, se não devemos julgar se o juízo não deve exercer-se em nenhum caso? Por que dizer-nos para nos acautelarmos? Amigo cristão, a verdade é tão simples quanto possível.
A Assembleia de Deus é responsável por julgar a doutrina e a moral de todos os que pedem para ingressar nela. Não temos que julgar as razões, mas sim os atos. O apóstolo inspirado ensina-nos diretamente no capítulo 5 de 1 Coríntios que somos obrigados a julgar todos os que tomam lugar na Assembleia. Por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão de fora, não julgais vós os que estão dentro. Tirai, pois, de entre vós a esse mico, versículos 12 e 13. Isto é muito claro. Nós não temos de julgar os que estão de fora, mas temos de julgar os que estão dentro. Isto é, os que ocupam o lugar de cristãos que são membros da Assembleia, esses estão todos ao alcance do julgamento. No próprio momento em que um homem é admitido na Assembleia, toma o seu lugar nessa esfera onde a disciplina se exerce sobre tudo que é contrário à santidade de aquele que habita ali. A relação que há entre a unidade da Igreja, o corpo de Cristo, e a disciplina não julgue o amigo, nem por um momento, que a unidade do corpo é afetada quando a disciplina da casa é mantida. Isto seria um erro muito grave, e contudo é, infelizmente, muito vulgar. Ouvimos dizer frequentemente dos que buscam justamente manter a disciplina da casa de Deus, que despedaçam o corpo de Cristo. Não pode haver erro maior. O fato é que manter a disciplina é nosso estrito dever, enquanto que despedaçar o corpo é uma completa impossibilidade. A disciplina da casa de Deus tem de ser exercida, mas a unidade do corpo nunca poderá ser desfeita. Por outro lado, ouvimos às vezes pessoas falarem de separar membros do corpo de Cristo. Isto também é um erro. Nenhum membro do corpo de Cristo pode ser separado. Cada membro foi incorporado no seu lugar pelo Espírito Santo em cumprimento do eterno propósito de Deus e sobre o fundamento da expiação efetuada por Cristo, nenhum poder humano nem diabólico poderá jamais separar um só membro do corpo. Todos estão unidos indissoluvelmente em uma perfeita unidade, e são mantidos nela por poder divino. A unidade da Igreja de Deus pode ser comparada a uma cadeia estendida através de um rio, vêem-se os extremos de cada lado, mas o meio está submergido, e se fossemos julgar por vista poderíamos supor que a cadeia estava partida no centro. Assim é com a Igreja de Deus, foi vista no princípio como sendo uma, será vista como uma dentro em pouco, e é, à vista de Deus, uma agora embora a unidade não seja visível a olhos mortais. É da maior importância que o amigo cristão esteja perfeitamente informado sobre esta grande questão da Igreja. O inimigo tem procurado por todos os meios ao seu dispor deitar poeira aos olhos do povo de Deus, a fim de que não possam ver a verdade sobre este assunto. Temos, por um lado, a alardeada unidade do catolicismo romano, e, por outro lado, as lamentáveis divisões do protestantismo. Roma alega com ar de triunfo as numerosas seitas dos protestantes, e os protestantes apontam de igual modo para os erros e abusos do romanismo. Assim o que busca sinceramente a verdade dificilmente sabe para onde se voltar ou o que pensar, enquanto que, por outra parte, os negligentes, os indiferentes, os acomodados e os mundanos estão sempre prontos a tirar argumentos de tudo que veem em redor deles para pôr de parte todos os pensamentos sinceros e interesses sobre as coisas divinas, e até mesmo se, como Pilatos, às vezes perguntam loquazmente, que é a verdade, eles, como ele, voltam as costas sem aguardar a resposta. Ora, nós estamos firmemente convencidos que o verdadeiro segredo de todo o assunto, a grande solução da dificuldade, o verdadeiro alívio para o coração dos bem-amados santos de Deus, se encontrará na verdade da indivisível unidade da Igreja de Deus, o corpo de Cristo na terra. Esta verdade não é apenas para ser mantida como uma doutrina, mas para ser confessada, mantida, e praticada a todo custo. É uma grande verdade formativa para a alma, e contém em si a resposta à apregoada unidade de Roma, por um lado, e às divisões protestantes, por outro. Tornar-nos-á capazes de testificar perante o protestantismo que temos achado a unidade, e ao catolicismo romano que temos achado a unidade do Espírito. Pode argumentar-se contudo que é a maior utopia querer realizar semelhante ideia no estado atual de coisas. Tudo está em tal ruína e confusão que nos encontramos como um grupo de crianças que tivessem perdido seu caminho na floresta e procurassem encaminhar-se o melhor que soubessem para casa, alguns em grupos grandes, outros em grupos de 2 ou 3 e outros ainda sozinhos.
Ora, isto pode parecer muito plausível, e nós não duvidamos, de modo nenhum, que tem grande importância para um grande número do povo do Senhor na atualidade. Porém, no juízo da fé, essa maneira de pôr a questão não tem qualquer importância, pela simples razão que a única questão importante para a fé é esta, e a unidade da Igreja é uma teoria humana ou uma realidade divinal, uma realidade divina, seguramente, como está escrito, e há um só corpo e um só Espírito, Efésios 4 verso 4. Se negamos que existe um só corpo, podemos negar de igual modo que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, visto que tudo está lado a lado nas páginas inspiradas, e se estorvamos uma então todas são perturbadas. Além disso, não estamos limitados só a uma passagem das Escrituras sobre este assunto, ainda que se houvesse mais que suficiente. Mas temos mais do que uma. Ouvi a seguinte: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. 1 Coríntios 10 versos 16 e 17. Leia também 1 Coríntios 12 versos 12 a 27, onde este mesmo assunto é desenvolvido e encontra sua aplicação. Em suma, a palavra de Deus estabelece clara e inteiramente a verdade da unidade indissolúvel do corpo de Cristo e, além disso, estabelece, de um modo tão claro e completo, a verdade da disciplina da casa de Deus. Mas, note-se, a conveniente aplicação da última nunca poderá interferir com a primeira. As duas coisas são perfeitamente incompatíveis. Havemos de supor que quando o apóstolo recomendou à igreja de Corinto tirai pois de entre vós a esse iníquo, a unidade do corpo foi afetada? Claro que não. E contudo, esse homem não era membro do corpo de Cristo, era, de certo, porque o encontramos restaurado na segunda epístola. A disciplina da casa de Deus fez a sua obra com um membro do corpo de Cristo, e aquele que havia pecado foi restaurado. Esse era o objetivo do ato da igreja. Tudo isto pode esclarecer a mente do amigo acerca do assunto profundamente interessante da recepção à mesa do Senhor e da exclusão dela. Parece haver muita confusão sobre estas coisas na mente de muitos cristãos. Há alguns que parecem crerem que contanto que uma pessoa seja cristã não deve por motivo algum recusar-se-lhe um lugar à mesa do Senhor. O caso de 1 Coríntios 5 é suficiente para decidir a questão. Evidentemente, esse homem não foi separado por não ser cristão. Era, como sabemos, apesar da sua queda e do seu pecado, um filho de Deus, e todavia a Assembleia de Corinto foi convidada a excluí-lo, e se os coríntios não tivessem feito assim, teriam atraído o juízo de Deus sobre toda a Assembleia. A presença de Deus está na Assembleia, e portanto o mal tem que ser julgado. Assim, quer seja no capítulo 5 de Números, que no capítulo 5 de Coríntios, aprendemos a mesma verdade solene do Salmo 93 verso 5, e a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. E além disso aprendemos que a disciplina deve ser mantida entre o povo de Deus e não entre os de fora. Pois que lemos nas primeiras linhas de Números ordenou-se aos filhos de Israel que lançassem fora do acampamento todos os que não fossem israelitas, todos os que não estivessem circuncidados, todos os que não pudessem estabelecer a sua linhagem em linha reta até Abraão. Eram estes os motivos de exclusão do acampamento? De modo nenhum. Quem devia então ser posto fora? Todo leproso, quer dizer, todo aquele em quem se reconhece que o pecado opera. Todo o que padece fluxo, isto é, todo aquele de quem emana uma influência corruptora, e todos os imundos por causa de contaminação com algum morto. Estas eram as pessoas que deviam ser separadas do acampamento no deserto, e os seus antítipos devem ser separados da Assembleia nos nossos dias. A relação que há entre o julgamento do mal e a santidade de Deus e por quê, podemos perguntar, se exigia esta separação? Era para conservar a reputação e respeitabilidade do povo? Nada disso. Então, para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. E assim é agora.
Não julgamos nem reprovamos uma má doutrina a fim de mantermos a nossa ortodoxia, nem tampouco julgamos e lançamos fora o mal para mantermos a nossa reputação e respeitabilidade. O único fundamento de juízo e exclusão é este, e a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Salmos 93 verso 5. Deus habita no meio do seu povo. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3 verso 18. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Efésios 2 versos 19 a 22. Pode ser que o amigo se sinta disposto a fazer perguntas como estas: como seria possível encontrar uma igreja pura, perfeita? Não há, não haverá, não deve haver algum mal em cada assembleia, apesar da mais intensa vigilância pastoral e fidelidade coletiva? Como, pois, poderá manter-se este elevado padrão de pureza? Não há dúvida que há mal na assembleia, visto que habita pecado em cada membro da assembleia. Mas esse mal não deve ser permitido, não deve ser sancionado, deve ser julgado e refreado. Não é a presença do mal julgado que contamina, mas a tolerância e a sanção do mal. O princípio é o mesmo tanto a respeito da igreja, no seu caráter coletivo, como dos membros em seu caráter individual, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados. 1 Coríntios 11 verso 31. Aqui, pois, vemos que o pecado, por grande que seja, não deve levar ninguém a separar-se da Igreja de Deus, mas se uma assembleia nega a sua solene responsabilidade de julgar o mal, tanto em doutrina como em moral, já não está no terreno da Igreja de Deus, e torna-se um dever sagrado separarmos-nos dela. Enquanto uma assembleia se mantiver no terreno da Igreja de Deus, por muito fraca que possa ser e por mais pequena que seja em número, separar-se alguém dela é cisma. Porém, se uma assembleia não estiver no terreno de Deus e indubitavelmente não está, se nega o seu dever de julgar o mal, então é cisma continuar em comunhão com ela. Mas isto não tem por fim multiplicar e perpetuar as divisões? Não, seguramente. Pode resultar na quebra de meras relações humanas, porém isto não é cisma, mas o contrário, visto que tais associações, por muito grandes, poderosas e aparentemente úteis, são positivamente antagônicas à unidade do corpo de Cristo, a Igreja de Deus. O amigo atento não deixará de notar que o Espírito de Deus desperta a atenção em todas as partes para a grande questão da Igreja. Os homens começam a ver que existe muito mais sobre este assunto do que a simples opinião individual ou o dogma de um partido. A pergunta, que é a Igreja, impõe-se por si a muitos corações e exige uma resposta. E que graça ter uma resposta para dar! Uma resposta tão clara, tão distinta, e tão cheia de autoridade como a voz de Deus, a voz da Sagrada Escritura, a pode dar. Não é um inefável privilégio, quando assaltados por todos os lados pelas pretensões de igrejas à alta igreja, a igreja humilde, a igreja liberal, a igreja do Estado, a igreja livre, poder-se recorrer à única igreja verdadeira do Deus vivo, o corpo de Cristo? Nós certamente consideramo-la como tal, e estamos firmemente convencidos que aqui somente está a solução divina para as dificuldades de milhares do povo de Deus. Porém, onde se encontra esta igreja, não é um empreendimento inútil procurá-la entre a ruína e confusão que nos cercam. Não, bendito seja Deus! Porque não obstante não podemos ver todos os membros da igreja reunidos, é nosso privilégio e santo dever conhecer e ocupar o terreno da igreja de Deus, e não outro. E como deve discernir-se este terreno? Cremos que o primeiro passo para o discernimento do verdadeiro terreno da Igreja de Deus é mantermos-nos de lado de tudo o que lhe é contrário. Não devemos esperar descobrir o que é verdadeiro enquanto as nossas mentes estão obscurecidas pelo que é falso. A ordem divina é: cessai de fazer mal, aprendei a fazer o bem. Deus só nos dá luz para praticarmos o bem depois de termos deixado de fazer o mal.
Por isso logo que descobrimos que estamos sobre terreno mau é nosso dever abandoná-lo, e esperar em Deus por mais luz, que Ele, certamente, nos dará. Confissão e restituição. Mas devemos prosseguir com o estudo do nosso capítulo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: E dize aos filhos de Israel, quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. E confessará o pecado que fez, então restituirá pela sua culpa, segundo a soma total, e lhe acrescentará o seu quinto, e o dará àquele contra quem se fez culpado. Mas, se aquele homem não tiver resgatador, a quem se restitua pela culpa, então, a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação com que por ele fizer expiação. Versículos 5 a 8. A doutrina da expiação do pecado já foi considerada nos nossos estudos sobre o livro de Levítico, capítulo 5, que recomendamos ao amigo, visto não querermos perder o seu e o nosso tempo entrando em pormenores sobre assuntos já tratados. Só faremos notar aqui a importante questão de confissão e restituição. A passagem reproduzida não somente nos ensina que Deus e o homem ganham com a grande expiação do pecado oferecida na cruz do Calvário, mas que Deus exigia a confissão e a restituição quando havia sido cometido algum pecado. A sinceridade da confissão era demonstrada pela restituição. Não era bastante que judeu, que tivesse pecado contra seu irmão, dissesse: sinto muito. Tinha de restituir o que havia tomado e acrescentar-lhe um quinto do seu valor. Ora, apesar de não estarmos debaixo de lei, podemos, ainda assim, tirar muita instrução das suas instituições, ainda que não estamos sujeitos ao AIO, podemos aprender com ele boas lições. Se, pois, temos transgredido contra alguém, não basta confessar o nosso pecado a Deus e ao nosso irmão, temos de fazer restituição, e somos convidados a dar uma prova prática de que nos julgamos quanto ao ato sobre que havemos transgredido. Duvidamos que este dever seja compreendido como deveria ser. Cremos que há um meio de agir superficial, petulante e pachorrento, a respeito do pecado e das faltas, que são verdadeiramente dolorosas para o Espírito Santo. Ficamos contentes com a simples confissão de lábios sem o sentimento profundo e sincero do mal do pecado à vista de Deus. O próprio mal não é julgado na sua origem moral, e, como consequência desta brincadeira com o pecado, o coração torna-se duro e a consciência perde a sua sensibilidade. E isto é muito sério. Conhecemos poucas coisas mais preciosas do que uma consciência sensível. Não queremos dizer uma consciência escrupulosa, que é dominada pelas suas próprias excentricidades, ou uma consciência mórbida, que é dirigida pelos seus próprios temores. Estes dois gêneros de consciência são dois hóspedes importunos e difíceis de manter. Mas referimo-nos a uma consciência terna, que é governada em tudo pela palavra de Deus e que se submete, em todos os casos, à sua autoridade. Consideramos esta descrição da consciência como um tesouro inestimável. Ela regula todas as coisas, toma conhecimento das coisas vulgares relacionadas com os nossos hábitos diários, o nosso modo de vestir, a nossa casa, os nossos móveis, a nossa mesa e todo o nosso modo de viver, em espírito e estilo, o modo de conduzir os nossos negócios, ou, se a nossa tarefa for servir os outros, a forma como nos desempenhamos do serviço, seja o que for. Em suma, tudo está sujeito à influência moral de uma consciência sensível. E por isso, diz o bem-aventurado apóstolo, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos 24 verso 16. E isto que bem podemos ambicionar. Existe qualquer coisa moralmente bela e atrativa no exercício do maior e mais dotado servo de Cristo. Com todos os seus excelentes dons, com todos os seus poderes maravilhosos, e um profundo conhecimento dos caminhos e desígnios de Deus, com tudo que tinha para falar e gloriar-se, com todas as revelações que lhe haviam sido feitas no terceiro céu, em suma, ele, o mais venerado e privilegiado dos santos, fazia uma santa diligência para manter uma consciência livre de ofensa tanto para com Deus como para com os homens, e se, num momento de descuido, pronunciava uma palavra precipitada, como fez. Dirigindo-se a Ananias, o sumo sacerdote, estava pronto, imediatamente, a confessar e fazer restituição, de forma que a expressão precipitada,
Deus te ferirá, parede branqueada, foi retirada e substituída por esta palavra de Deus, não dirás mal do príncipe do teu povo. Ora, nós não cremos que Paulo tivesse podido retirar-se para descansar nessa noite com uma consciência livre de ofensa se não tivesse retirado as suas palavras. Deve haver confissão quando fazemos ou dizermos alguma coisa má, e se não houver confissão, a nossa comunhão será certamente interrompida. Comunhão com o pecado por confessar sobre a consciência é uma impossibilidade moral. Podemos falar dela, mas é apenas uma ilusão. Devemos manter uma consciência limpa se queremos andar com Deus. Nada tanto para temer como a insensibilidade moral, uma consciência impura, um sentido moral surdo que podem permitir que passe toda a sorte de coisas sem serem julgadas. Com essa insensibilidade pode cometer-se o pecado, passar por cima dele, e dizer friamente, que mal fiz eu? Prezado amigo, vigiemos com santo cuidado contra estes males. Procuremos cultivar uma consciência delicada. Isto requererá de nos o que foi exigido a Paulo, a saber, exercício. Contudo, é um exercício bendito, e que produzirá os mais preciosos frutos. Não devemos supor que há alguma coisa parecida com o legalismo neste exercício, não, é inteiramente cristão. Com efeito, consideramos essas nobres palavras de Paulo como a própria personificação, em forma resumida, de toda a prática do cristão. Andar sempre com uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com homens compreende todas as coisas. Mas, em quão pouca conta temos habitualmente os direitos de Deus ou os direitos do nosso próximo? Quão longe está a nossa consciência do que deveria ser? Descuidamos direitos de toda a sorte, contudo não sentimos isso. Não há abatimento nem contrição perante o Senhor. Cometemos transgressões em 1001 coisas, e contudo não há confissão nem restituição. Deixam-se passar coisas que deviam ser julgadas, confessadas e afastadas. Há pecado em nossos atos sagrados, há irreflexão e indiferença de espírito na Assembleia e à mesa do Senhor, roubamos a Deus de diversas maneiras, pensamos segundo os nossos próprios pensamentos, falamos as nossas próprias palavras, fazemos o que é do nosso próprio agrado, e o que é tudo isto se não roubar a Deus, visto que não somos de nós mesmos, mas fomos comprados por bom preço? Ora, nós não podemos deixar de pensar que tudo isto deve infelizmente impedir o nosso crescimento espiritual, entristece o Espírito de Deus e põe obstáculos ao seu glorioso ministério de Cristo às nossas almas, sem o qual não podemos crescer na vida espiritual. Sabemos, por diversas passagens da Palavra de Deus, quanto ele aprecia um espírito terno e um coração contrito, mas eis para quem olharei, para o pobre abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías 66 verso 2. Deus pode habitar com uma tal pessoa, mas com o endurecimento e a insensibilidade, com a frieza e a indiferença, ele não pode ter comunhão. Exercitemo-nos, pois, para termos sempre uma consciência pura e lícita, tanto para com Deus como para com os nossos semelhantes. A prova dos ciúmes. A terceira e última parte do nosso capítulo, que não há necessidade de citar na íntegra, ensina-nos uma lição profundamente solene, quer a consideremos sob o ponto de vista das dispensações, quer do ponto de vista moral. Contém o texto da grande ordenação destinada ao julgamento do ciúme. O lugar que ocupa aqui é notável. Na primeira parte temos o julgamento coletivo do mal, na segunda temos o julgamento individual de cada um, a confissão e a restituição, e na terceira ensina-se que Deus não pode suportar até mesmo a simples suspeita de mal. Bem, nós cremos plenamente que esta tocante ordenação tem um alcance dispensacional sobre as relações entre o Senhor e Israel. Os profetas tratam largamente da conduta de Israel, considerado como uma esposa, e dos ciúmes de Javé a respeito. Não é nosso propósito citar as passagens, mas o amigo poderá encontrá-las através das páginas de Jeremias e Ezequiel. Israel não pôde resistir perante a prova investigadora da água amargosa. A sua infidelidade foi manifesta. A nação quebrou os seus votos. Desviou-se do seu marido, o Santo de Israel, cujos zelos ardentes têm sido derramados sobre a nação infiel. Deus é um Deus ciumento, e não pode tolerar o pensamento de que o coração que ele reclama como seu, seja dado a outro.
Vemos assim que esta ordenação para julgamento do ciúme leva consigo claramente o cunho do caráter divino. Por este meio Deus entra plenamente nos pensamentos e sentimentos de um marido ultrajado ou até mesmo de um que suspeita de infidelidade. A simples suspeita é de todo intolerável, e quando ela se apodera do coração, o assunto tem de ser examinado a fundo. O suspeito deve ser submetido a um processo de natureza tão rigorosa que só um inocente pode suportar. Se houvesse um traço de culpa, as águas amargas seriam empregadas para investigar mesmo até as profundidades da alma e pô-la a descoberto. Não havia modo de escapar para o culpado, e podemos dizer que o próprio fato de não haver possibilidade de o culpado escapar contribuía para o triunfo da defesa do inocente. O mesmíssimo processo que declarava a culpa do culpado, tornava manifesto a inocência do fiel. Para aquele que está inteiramente cônscio de integridade, quanto mais rigorosa é a investigação, tanto mais bem recebida é. Se houvesse possibilidade de o culpado escapar devido a qualquer defeito na maneira de fazer a prova, só serviria para prejudicar o inocente. Mas o processo era divino e portanto perfeito, por isso quando a esposa inculpada saía em liberdade, a sua fidelidade era perfeitamente manifesta e a plena confiança era restaurada. Que mercê, pois, ter um modo tão perfeito de resolver todos os casos duvidosos. A suspeita é o golpe mortal de toda a intimidade afetuosa, e Deus não queria que ela existisse no meio da sua congregação. Não só queria que o seu povo julgasse o mal coletivamente e que se julgassem a si mesmos individualmente, mas até mesmo onde havia a suspeita de mal, sem que a evidência aparecesse, havia um meio imaginado por ele de prova que punha a verdade perfeitamente a descoberto. O culpado tinha de beber a morte e encontrava nela o juízo. O que era fiel bebia a morte e achava nela a vitória. O pó tomado do chão do tabernáculo pode ser considerado como figura da morte, e me puseste no pó da morte, Salmos 22 verso 15. A água simboliza a palavra, que, sendo empregada para atuar sobre a consciência pelo poder do Espírito Santo, manifesta todas as coisas. Se tiver havido qualquer infidelidade a Cristo, verdadeiro esposo do seu povo, tem de ser inteiramente julgada. Isto é aplicável à nação de Israel, à Igreja de Deus e ao crente individualmente. Se o coração não for fiel a Cristo, não poderá resistir ao poder penetrante da palavra. Mas se existir verdade no íntimo, quanto mais se é examinado e provado, tanto melhor. Quão bem-aventurada coisa é podermos dizer, verdadeiramente, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139 versos 23 e 24.